Certo, certo. Eu acho que nós, assim, vocês postando lá, né, nós vamos avaliar e vamos lançar a nota, né? Não fiquem despreocupados, né? Eu até deixei um comentário sobre isso lá. Certo. Mas que comentário? Você pode falar aqui para a gente? O mesmo que eu te falei agora, que eu Ah, tinha. tá. Não, então tranquilo, não vai ter problema nenhum. Só que, assim, vocês não vão ter, vocês só vai lançar lá no Liceu, vocês vão ver a nota dos 30 pontos, que é a soma, né? Ah, cadê a nota da águia e da galinha? Já está somada lá com a avaliação. Só isso, uma coisa simples, né? Mas se tiver postado lá, nós vamos achar e vamos avaliar, né? Porque, na verdade, vão ser duas avaliações de 30 pontos e uma avaliação final de 40, que vai englobar as duas unidades, né? Só essa questão da águia e da galinha que gerou uma certa confusão, mas assim, fiquem tranquilos, né? A única coisa que vocês têm que fazer é responder as questões que são colocadas lá e postar no Moodle. Eu deixei um lugar para postar, né, na águia e da galinha, aí vai ser avaliado, né? Se tiver lá, nós vamos avaliar e vamos lançar a nota junto com a AV1. Podem ficar sossegados, né? Não vai ter nenhum tipo de prejuízo para vocês. Mais alguma dúvida sobre essa questão das notas? A Emanuela se posicionou aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta que vocês queiram fazer, se sintam livres, né? Não precisam, podem levantar a mão ou mesmo usar o microfone para perguntar, né? Não precisam ficar esperando eu acabar minha aula para fazer perguntas, podem fazer intervenções durante as minhas exposições. Então, o que é a antropologia? Antropos, em grego, significa ser humano, homem, né? Ou homem no sentido de humano, não no sentido de masculino, é claro. Então, antropologia é o estudo do ser humano, o estudo do homem. Esse estudo do homem, ele se faz, obviamente, em duas dimensões básicas. Na dimensão biológica e na dimensão social, cultural e filosófica também, né? Podemos dizer assim. Isso porque nós, seres humanos, temos uma característica que nos diferencia de todos os outros animais. E eu gostaria de deixar claro aqui que nós somos também um animal, né? Os seres humanos são animais, né? Só que nós somos um animal bem diferente, porque apesar de nós termos uma unidade biológica, então essa parte da antropologia biológica, e aí entra as teorias do Darwin, do evolucionismo, isso é comum a todos os seres humanos, né? Todos os seres humanos têm um coração, têm um cérebro, que são basicamente iguais, né? Funcionam do mesmo jeito, a nossa fisiologia é com certeza igual, né? Todos os seres humanos possuem a mesma fisiologia, com variações mínimas, né? Mas apesar dessa igualdade, dessa unidade biológica, os nossos costumes, os nossos valores, nossa moral, as nossas leis são totalmente diferentes, radicalmente diferentes. Chega a ser impressionante, né, como que nós encontramos costumes tão distintos, né, tão diferentes uns dos outros, né?
E mesmo comunidades que vivem no mesmo lugar, né? Não é uma questão assim, é diferente porque mora em regiões diferentes. Não. Comunidades humanas que moram na mesma região têm diferenças muito grandes, né? Então, por exemplo, né, os esquimós constroem suas casas com pedras de gelo. E você tem uma comunidade indígena que vive na mesma região dos esquimós, mas que constrói suas habitações com peles de renas, que são tipo um boi, né, da região. Por que eles não constroem suas casas como os esquimós? Por que os esquimós não constroem suas casas como eles, né? Se eles vivem praticamente juntos, juntos assim, né? Na mesma região, lógico que cada um lá no seu lugar, mas na mesma região, porque eles escolheram isso, né? Então, nós, seres humanos, por vários motivos, né, temos essa capacidade de escolher os nossos costumes, os nossos hábitos, como que nós vamos nos comportar, o que que nós vamos valorizar, o que que nós vamos desvalorizar, né? Nesse sentido, né, não é uma determinação biológica, não é uma determinação geográfica, como eu falei, não depende do lugar, né, em que você está, depende de escolhas, né, escolhas que são feitas pela comunidade. Obviamente que quando a gente fala em escolhas, não quer dizer assim, a comunidade, vamos nos reunir amanhã, 8 horas da noite, para escolher. Não, né? Essas escolhas são feitas assim, à medida que as pessoas vão convivendo e vão reagindo aos problemas, né? Vão buscando soluções para os problemas que aparecem. Nesse sentido, se você mora, comunidades que moram num deserto vão ter problemas semelhantes, né? Mas vão dar respostas diferentes. Certamente, né, que a questão do calor, da escassez de água, é comum às culturas que moram nesses lugares, né? Mas é muito interessante ver como que as respostas são distintas, né? Como que as soluções são diferentes para aquele mesmo problema. E isso, então, mostra que há uma diversidade muito grande entre nós, seres humanos, e nós dizemos que essa diversidade é resultado das culturas. O que é uma cultura, basicamente? É tudo aquilo que é fruto, resultado de decisões humanas, e não do biológico. É tudo aquilo que não é hereditário, no sentido assim que nasce com a gente, é então cultural. Embora a gente acredite que que muitos produtos da cultura sejam naturais, mas não são. Então, por exemplo, a língua. Embora todos nós, seres humanos, tenhamos cordas vocais e a capacidade de emitir sons, o português é uma escolha. O português é uma construção de uma certa comunidade. O inglês é uma construção de uma outra comunidade. O alemão, o francês, e assim as diversas línguas, né? Não existiu uma língua comum, né? Isso é uma lenda, né? A Torre de Babel foi uma forma de se explicar essa diversidade, mas pelas pesquisas, pelos estudos, né? Não existe, nunca existiu uma língua que fosse comum a todos os seres humanos, né? Os seres humanos
sempre desenvolveram línguas diferentes a partir dos seus contextos, das suas escolhas, daquilo que eles valorizavam ou desvalorizavam, os sons que eles achavam importantes, né? Então, nesse sentido, o português, as línguas, são um produto da cultura. Uma determinada cultura construiu o português a partir do latim, aí tem a ver, né, com a história, mas eu acho que não é o caso aqui da gente voltar a isso, o latim, dos romanos, tudo isso, mas é uma construção da cultura. Como a Libras, né? A linguagem brasileira dos sinais é uma construção de uma cultura, a cultura surda, adaptada aqui ao nosso território, ao Brasil. Nós temos a língua a língua de sinais que é usada nos Estados Unidos, tem suas particularidades, né? A nossa língua aqui tem uma outra. Embora assim, a língua de sinais dos Estados Unidos não é uma língua dos sinais inglesa, né? Porque a Libras é uma língua como o português, como o francês, como o alemão, né? Não se trata, né? A Libras não é uma tradução do português. Na verdade, o nosso tradutor é que faz isso, né? O nosso intérprete, ele que traduz a Libras para o português. Senão não haveria nem necessidade disso, né? E mostra, isso é muito interessante, nós vamos trabalhar isso depois, né? Que a Libras, ela está associada à cultura, a cultura das pessoas surdas, né? Com as suas particularidades, com as suas escolhas, como nós temos a nossa cultura. Então, muitas vezes, né, parece assim que é simples, né? Que é, vamos dizer assim, intuitivo. Se eu ficar aqui entre os surdos, observando, eu vou aprender? Não, mas não é assim, né? Porque é igual, por exemplo, eu ir para os Estados Unidos, eu vou ter que fazer um esforço para aprender inglês, né? Lógico que é muito mais fácil aprender inglês num país em que as pessoas falam, né, o inglês, da mesma forma que é muito mais fácil aprender Libras numa comunidade em que as pessoas se comunicam através da Libras, né? Falam Libras. Mas não é intuitivo, né? Se eu ficar parado lá nos Estados Unidos, eu não vou aprender inglês assim, sem nenhum esforço, né? Como se o negócio não vai entrar na minha cabeça, né? Eu vou ter que me esforçar, vou ter que me inserir naquela cultura, né? Para entender realmente como pensar em inglês, como pensar em Libras, porque isso é um produto cultural. Então, a antropologia, é isso que, né, a antropologia que nós vamos estudar aqui, nós vamos refletir, é essa antropologia cultural. Não é a biológica, né, essa aí, nós não vamos tratar disso. Nosso tema, né, vamos dizer assim, né, é a diversidade. É isso que é, vamos dizer assim, a grande contribuição que a antropologia tem para a educação e para nós, né, seres humanos, é que nós somos seres muito diversos e que nós não temos que procurar as igualdades, né, o que nós temos em comum. Nós temos que reconhecer as diferenças e valorizar essas diferenças e aprender com elas, né? Que é muito interessante ver como que as pessoas respondem aos problemas de formas diferentes, né? Durante muito tempo, os antropólogos alguém fez alguma pergunta aí? Eu não estou acessando aqui o chat, mas aí, se qualquer coisa, vocês me falam, né? Então, como eu estava falando,
durante muito tempo, os antropólogos, eles, de certa maneira, eles analisaram as culturas a partir da visão da cultura deles, né? O que a gente chama de etnocentrismo. Você tinha uma etnia, um ethos, que era considerado como o correto, e as outras culturas, então, eram analisadas a partir daquilo, né? Geralmente, esse etnocentrismo é o que a gente também, o eurocentrismo, porque eram as culturas europeias brancas que eram consideradas o modelo, né, que deveria ser seguido. Os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, e trouxeram depois os jesuítas, né, eles acharam que estavam fazendo um grande favor, um grande benefício para nós, ensinando a cultura europeia para as populações nativas, né? E, em momento nenhum eles perguntaram para essas populações se elas queriam aprender isso, né? Se elas tinham interesse naqueles costumes, né? A maioria dos povos nativos aqui achava aquilo tudo muito estranho, muito absurdo, mas aí houve uma imposição, uma violência sobre essas comunidades, sobre essas culturas, e o que é pior, né, achando que estava se fazendo um grande bem, né, às pessoas, né? Felizmente, hoje, né, você tem uma visão antropológica bem distinta, que é essa visão de que não, né, nós temos que valorizar as diferenças, compreender essas diferenças, né, ver o sentido delas, né? Não cabe ao antropólogo avaliar as culturas, né, os costumes, né, mas apenas compreendê-la. Não nos cabe aqui dizer se está certo ou errado, esse critério não existe para a antropologia cultural, ou não deve existir, porque cada costume, cada hábito tem a sua lógica dentro daquela cultura determinada. E é isso que é muito importante também na educação. O professor, a professora, o educador, ele tem que ter uma mente aberta, né? Coração aberto para as diferenças, né? Ele não tem que achar que todos os estudantes, todos os alunos e alunas têm que ser iguais. Né? Por que iguais? Né? Mas cada um na sua diferença, na sua particularidade, e trabalhar em cima disso. Né? Certamente que não é um trabalho individualizado, porque isso seria... O professor não teria condições de fazer isso, né? Uma turma de 20, 30 pessoas, né? Como é que você vai dar uma atenção individualizada? Mas ter essa abertura, né? Ter essa percepção de que aquelas pessoas ali são diferentes e que elas fazem as coisas de formas diferentes, e isso não é porque elas estejam erradas, né? É porque assim é a cultura, assim elas aprenderam, e ali nós vamos então ver o que seria melhor, o que seria mais satisfatório, usando outro tipo de critérios, né? Só para dar um exemplo, muitas vezes, né, a gente vê crimes horríveis, né? Pessoas... Estou tentando aqui lembrar um crime horrível, mas, por exemplo, a Suzanne Richthofen tramou com o namorado, com o irmão do namorado, né, para assassinar o pai e a mãe, né? Quer dizer, ela dentro de casa, na sala, e os namorados matando a pancada, né? Quer dizer, um tipo também... Toda morte é terrível, né? Mas matar uma pessoa a pancada é muito pior, né? Se a gente pode falar assim, né? E ela na sala, enquanto os namorados matavam pai e mãe a pancadas no andar de cima, no quarto. Mas
acredito que muitas pessoas, né, na psicologia, principalmente, na psiquiatria e na antropologia, devem ter feito um esforço para compreender o que a levou a planejar isso, a, a cometer esse crime, né, vamos dizer assim. Né? Lógico que esses pesquisadores não querem justificar o crime da Suzane, não querem diminuir a pena dela, não querem que ela seja solta, né? Porque isso não cabe a eles. Né? Eles não estão julgando, né? Eles estão compreendendo. Compreender um crime não é julgar esse crime. Compreender um crime não é dizer que esse crime foi bom ou foi ruim. É simplesmente compreender o que foi feito. Entender os mecanismos que levaram a isso acontecer. Né? Então, as pessoas muitas vezes não compreendem isso, falam, não, mas está justificando, está defendendo. Não, está compreendendo o que os seres humanos são capazes de fazer e por que eles fazem isso. Né? E é isso que a antropologia faz também. Né? Não que a antropologia tenha uma predileção por crimes, né? Mas é isso, ela não julga, ela compreende aquela diversidade e vai mostrar como que seres humanos dão respostas diferentes. Né? Essas respostas podem ser horríveis, né? Tem culturas que têm, por exemplo, vamos pegar aí os incas, né? Eles faziam sacrifícios humanos quase que diários, né? Geralmente geralmente não, sempre povos escravizados, os membros esses povos escravizados, que eram as pessoas que eram sacrificadas. Né? Estranho, mas não é estranho para nós, né? Não para eles. Né? Grande parte desses sacrifícios estavam ligados à ideia de que você tinha que fazer um sacrifício para que o sol nascesse. Os incas tinham várias crenças que os levavam a acreditar que o sol poderia não nascer no dia seguinte, se você fizesse alguma coisa que lhe desagradasse. Lógico, eles faziam sacrifícios por outros motivos, né? Muitas vezes para as colheitas, para chover, mas muitos desses sacrifícios humanos eram feitos para que o sol voltasse a nascer. Na festa do milho, né, eles plantavam muito milhos. Quem, quem já foi nessa região do Peru, da cultura inca, você tem lá uma diversidade, você tem mais de 20 tipos de milhos diferentes, né? Coisa fantástica. Né? Mas durante o Festival do Milho, você tinha uma série de sacrifícios humanos, negócio. Quer dizer, lógico que assim você pensa assim, pô, sacrifício humano, né? Não é uma coisa certa, né? Mas não cabe a gente avaliar isso, né? Óbvio que não existem mais esses sacrifícios humanos, não são mais feitos, né? Mas os espanhóis ficaram horrorizados com aquilo, mas os espanhóis fizeram barbaridades muito piores, né? Não vou nem aqui citar o tipo de crueldade que os espanhóis fizeram com as comunidades nativas, mas eles ficavam horrorizados com isso, né? E castigavam, matavam. Então, assim, a antropologia não cabe a ela esse tipo de julgamento, né? Não cabe a ela julgamento nenhum, né? Lógico que nós sabemos que matar pessoas está errado, que não se deve fazer sacrifícios humanos, mas nós temos que compreender isso dentro daquela cultura, né? Dentro daquelas crenças, né? Qual o motivo que levavam, né, aquelas pessoas a fazer aquilo. Né? Não era uma coisa assim, sem motivo, né? Quero matar uma pessoa hoje. Não, tinha toda
uma crença, uma base cultural para fazer isso, né? É um exemplo extremo, né? Não existem mais culturas que eu saiba que fazem sacrifícios humanos, mas mas acho que não que eu, mesmo se existisse, né, realmente nós teríamos um problema por causa das leis dos países, né, não permitem isso, né? E as leis se sobrepõem, né, aos valores culturais, né? Isso aí também é uma questão, né? Por exemplo, tem culturas que são poligâmicas. O homem pode ter duas, três. Geralmente define quantas mulheres pode ter. Não é assim, quantas mulheres quiser, não, né? Mas, por exemplo, no Brasil a poligamia é proibida, então não interessa. Na minha cultura eu posso ter várias mulheres. Não, aqui no Brasil, a lei brasileira não permite, né? Então aí nós teríamos aí um problema, né? Vamos dizer assim, né? Mas de maneira geral, assim, não cabe a um antropólogo fazer esse tipo de julgamento. Isso é uma questão jurídica que entra em outras esferas, né? Vamos dizer assim, né? Do saber humano. Alguma questão? Alguém teria alguma posição? Então, essa história da águia e da galinha, ela vai simbolizar justamente isso. É uma história muito interessante. A águia, que quase virou galinha, é desse livro aqui, História de Bichos, do Rubem Alves. Mas essa história não foi inventada pelo Rubem Alves, né? Essa versão é do Rubem Alves, né? Vocês vão achar versões diferentes, contadas por outras pessoas, né? Mas essa história da águia e da galinha é uma história que faz parte, aí, parece que ela tem origem africana, num país africano. Eu não sei, realmente eu não sei. Mas não é uma história do Rubem Alves. Mas é uma história muito interessante, de uma águia que nasce no galinheiro, e aí ela é criada pensando que era galinha. Só que era uma galinha muito diferente, né? Obviamente, né? A águia é um bicho grande, tem um bico de ave de rapina, né? Um bico para matar, né? Outros animais, né? Presas, né? E aí essa águia, ela só queria uma coisa, ela queria ser igual às galinhas. Então ela achava que ela tinha um defeito, né? Ela se achava estranha ali no meio daquelas galinhas, sendo ela tão diferente, né? Então ela queria que o bico dela fosse igual ao bico das galinhas, ela queria ter o corpo das galinhas, não queria ser tão grande, ela queria andar igual às galinhas, fazer tudo que as galinhas faziam, né? E mesmo quando ela via os buracos nas telas, né, ela não queria fugir do galinheiro. Ela gostava de estar ali, ela se sentia segura ali no galinheiro. Ela queria simplesmente ser igual às galinhas. Até que um dia passou um alpinista ali pela região. O alpinista viu que a águia estava no lugar errado. Aí questiona a águia, né? O que ela estava fazendo ali no meio das galinhas, no galinheiro? Por que ela não estava lá voando, né? No alto, né? E a águia falou: não, não, eu sou galinha de corpo e alma. Tenho medo das alturas, não quero voar, não, e tal. E aí o alpinista viu que a águia, né, realmente achava que era uma galinha. Ela não tinha nenhuma consciência de que ela era uma águia. E aí, então, o alpinista pega a águia, coloca num saco, vai para o alto da montanha, escolhe um abismo bem fundo e joga a águia lá de cima, né? A águia, então, ao cair desesperada, ela começa a bater as asas, e ao bater as asas, então, ela começa a voar. E ao começar a voar, ela descobre, então,
porque ela, então, é uma águia, né? E aí ela fica satisfeita, né? De descobrir isso, né? Que ela não era uma galinha, né? Ela era uma águia. É uma história muito interessante, porque ela nos diz muita coisa, né? Uma das coisas que ela nos diz é que nós temos que prestar atenção nessa zona de conforto que nós vivemos. Basicamente, né, o que é o galinheiro, né? Qual que é a metáfora do galinheiro? A cultura. Pode ser a sociedade também, a cultura, a sociedade, mas já que a gente está falando de cultura, que seja a cultura. Então, nós nascemos inevitavelmente dentro de uma cultura, dentro de um galinheiro. E o que essa cultura faz? Ela nos condiciona. E não tem outro jeito, né? A cultura vai formar a nossa visão de mundo. Nós vamos querer sermos iguais, né? Por que a gente vai querer ser igual, né? E a cultura tem essa função, né? Os grupos culturais, né, eles têm uma função de segurança, de proteção. Por que o adolescente, né, ele quer fazer parte de algum grupo, né? O adolescente tem essa coisa, né, de se enturmar em alguma comunidade, né? Porque isso dá proteção para ele. A adolescência, ele começa a sair da família, né? Ele começa a ficar... Mas ele sai da família, mas ele não sabe para onde que vai, né? Ele está perdidão lá, perdido, sem saber, né? Ele não é mais... Ele não é mais uma criança, mas ainda não é um adulto, né? E ali, então, ele, curiosamente, né? Você pensa, ele está saindo da família, então ele vai querer ser independente. Sim, ele quer ser independente, mas ele quer arrumar um grupo que lhe dê apoio, que lhe dê proteção, segurança, afeto. E é por isso que a águia queria ser galinha, porque ela queria se sentir segura. Quer dizer, ser igual nos dá segurança. Quando você quando você faz uma coisa diferente da comunidade, você se arrisca. Se aquilo dá errado, as pessoas vão te recriminar e você vai ter que assumir aquilo sozinho, né? Quando você faz uma coisa errada que todo mundo faz, é curioso, né? É curioso esse mecanismo da cultura, da sociedade, mesmo que aquilo seja errado, mas se todo mundo faz aquilo, né, aquilo te dá uma proteção, né? Você fala assim, não, todo mundo faz isso. Você se sente mais seguro. E muitas vezes isso funciona. As pessoas falam, então tá, mas nós estamos querendo mudar esse hábito, né? Não faz isso de novo, mas é um atenuante, né? Vamos dizer assim, muitas vezes até nos livra de uma impunidade, né? Emanuele, quer falar? Oi, professor, boa noite, tudo bem? Boa noite, mano. Tudo bem. Você falando sobre isso, eu pensei na cultura, por exemplo, dentro das empresas. Normalmente, né, um funcionário que não segue as normas, né, pré-estabelecidas, corre o risco, né, fica desprotegido ao ponto de ser mandado embora. Mesmo empresas que têm atitudes talvez erradas, não justas, não éticas, mas se você quer manter aquele emprego, precisa, né, daquela posição, ou até mesmo, né, quer ser promovido, às vezes você precisa se encaixar ou pelo menos parecer com os líderes daquela empresa, né, que segue a cultura para ser Isso. valorizado. Não sei se isso faz sentido, né, assim, em relação à Faz. sociedade, mas eu penso na cultura dentro da empresa. Sim, sim. Quando a gente vai falar de antropologia, de cultura, muitas vezes a gente fala, às vezes, de comunidades originárias, né? Yanomamis, né? Os esquimós, falando desses grandes grupos, né? Porque fica mais fácil, né?
Mas é muito interessante ver como que a cidade, a nossa vida é cheia de culturas, né? A cultura empresarial, muito bem lembrado por você, né? Quer dizer, cada empresa, né, que tem aquela cultura, os seus hábitos, né, os seus costumes, né? A cultura, por exemplo, das gangues marginais, né? Dos ladrões, das pessoas que consomem drogas, das pessoas da boemia, né, que bebem, né, ficam até tarde da noite, né? Cada grupo desse forma a sua cultura, né? A cultura da, das pessoas que ajudam as outras, né? Vão para as ruas ajudar, tem as suas culturas, né? E aí você falou da cultura empresarial, é justamente isso, né? E aí você tem os dois lados da moeda. Tem empresas que elas querem que os funcionários tenham ideias novas, né? Nem toda empresa, você citou aí um exemplo, né? Muitas empresas são fechadas mesmo, né? Querem que o funcionário faça igual aos outros, né? Entre naquela cultura e repita aqueles procedimentos, mesmo que eles sejam errados, né? Mesmo que às vezes eles sejam até contra a lei, né? Mas eles querem reproduzir aquilo. Mas outras empresas querem que os funcionários quebrem, né? Quebrem aquela cultura, aquelas regras. E aí, curiosamente, você tem uma grande dificuldade, né? Porque as pessoas elas não querem ser diferentes, né? Elas não querem se arriscar a se fazer diferente do que os outros fazem, né? Mesmo quando a empresa incentiva a fazer isso, é uma dificuldade, né? Curiosamente, é uma grande dificuldade. É mais fácil as pessoas se inserirem naquela cultura empresarial do que quebrarem a cultura para que a empresa, porque a empresa quer expandir, né? Quer ter novos hábitos, comportamentos. É curioso, né? Existe uma experiência que foi feita com chimpanzés. Colocaram 3 chimpanzés numa jaula, né? E um cacho de banana no alto e caixotes. O chimpanzé ele aprende muito rapidamente, né, a empilhar o caixote para pegar a banana, né, a comida. Então, quando eles ficaram com fome, eles fizeram isso, né? Assim que pegou a banana, foi atingido por um jato de água fria, forte e frio, né? Jogou ele no chão, tal. E ali ficou e jogou nos outros também, jogou nos 3 chimpanzés, né? Depois de um tempo, né, que isso foi feito, né? Quando o chimpanzé tentava alcançar as bananas, né, empilhava o caixote para as bananas, os outros 2 chimpanzés batiam nele, né? Porque sabiam que iam tomar jato de água fria, né? Então, isso sempre tem um mais corajoso, né? A fome vai apertando. Ah, não, eu vou lá pegar aquela banana, mesmo sabendo que eu vou tomar água fria, né? Mas aí os outros 2 vinham, seguravam, batiam, tal. Até aí tudo bem, né? Vamos dizer assim, né? Condicionamento. Mas aí eles começaram a substituir os chimpanzés. Substituir um primeiro. Aí o chimpanzé novo, não sabia, né? Daquela cultura, daquela empresa, daquela cultura. Logo, logo ia subir lá para pegar a banana. Aí apanhava. Aí trocava outro chimpanzé. Aí a mesma coisa. Até que trocou os 3 chimpanzés. Não tinha mais nenhum chimpanzé original. Aqueles 3 chimpanzés ali, nenhum deles tinham tomado banho de água fria. Mas eles continuavam repetindo o gesto, né? Eles aprenderam que se alguém tentasse subir no caixote para pegar a banana, tinha que apanhar. Agora, eles já não sabiam mais por quê. Então, a cultura tem esse condicionamento do meio, né? Ele é poderoso, né? Ele é muito forte, né? É difícil de ser quebrado. E nós temos uma sociedade que incentiva a novidade, né? Quer coisas novas, né? Mas como é difícil fazer isso, né? Porque a nossa tendência é repetir, né? Repetir os comportamentos e a gente se sente mais seguro assim, né?
E a história da águia e da galinha é isso, né? Quer dizer, a águia, né, ela queria ser galinha porque ela se sentia segura, né? Ah, por que que você não sai voando? Não, eu quero aqui, eu quero fazer o que as outras fazem, né? Eu quero ser amada, né? As pessoas querem ser amadas, né? A criança, ela chega na escola, ela quer ser igual às outras, né? Ela não quer ser diferente. Porque se ela for diferente, ela vai sofrer bullying, né? Ela vai sofrer algum tipo de. A gente sabe, né? As crianças, nesse sentido, elas são cruéis, né? Elas pegam aquela diferença, elas vão logo fazendo piada, rindo, ironizando, né? É coisa de criança, né? Eu acho que não é maldade. A palavra maldade não se aplica aí, né? Mas é cruel, né? É cruel. E a criança não, ela quer fazer parte ali, quer ser igual, né? Então, se os meninos todos jogam bola, então eu também vou jogar bola. Se os meninos todos, né, vêm de bermuda, eu quero vir de bermuda, né? Eu lembro quando tinha uns 10 anos, a gente ia para ir todo mundo na escola, usava calção, né? Não era nem bermuda, era calção mesmo, calça curta, né? E aí chegou um menino lá transferido, a nossa idade, né? Mas ele só usava calça comprida, né? Não sabemos o motivo, nunca ninguém falou nada com a gente, mas esse menino sofreu, né? Ele era a piada, né? Todo se inventava as coisas mais terríveis para justificar por que ele usava aquelas só andava de calça comprida, né? Nem para jogar bola, nem no dia lá da educação física, né? Tinha uma coisa lá realmente estranha, né? Mas ele só usava calça comprida. E ali tinha crianças até mais eu ia falar maldosas, né? Mas não se aplica, né? Crianças mais agressivas que planejavam pegar o menino, arrancar as calças dele, né? Felizmente, isso ficava só na conversa, né? De conversa de criança. Nunca ninguém fez nenhum tipo de violência física com ele, né? Mas a violência psicológica era todo dia, né? E a gente ficava pensando, por que que esse menino não vem de calça curta, né, gente? Por que tanto sofrimento, né? Devia ter um motivo muito forte, né? Mas, assim, eu acho que, assim, se ele pudesse, ele viria de calça curta, né? Porque ele ficou um ano lá na nossa escola, o que esse menino sofreu, eu vou te contar, né? Quem falou, acho que é um comportamento, deixa eu ver aqui o chat. Alguém colocou uma observação. A gente não sabe, né, os motivos que levam as crianças, né, a terem esses comportamentos distintos, né? Ah, só ver aqui. Então. Mas, logicamente, que eles têm os motivos deles e nós temos que respeitar esses motivos, né? Eu acho que não deu certo aqui entrar no chat, não, né? Preferia que ficar fora, então. Então é exatamente isso. Então, a Quer que história leia, da professor? águia. Está no Sim, chat? não Você quer que consegui. leia? Ah, pode? Você quer que leia para você? Sim, gostaria, por favor. Né? Eu tentei entrar aqui, sair, deu uma confusão aqui. Por A favor. Viviane escreveu as limitações impostas pelo meio e o Fernando escreveu: acho que esse é um comportamento que elas trazem de casa e do que vem na sociedade. Elas reproduzem, né? Exatamente, né? Aí exato. A antropologia ela tem uma vinculação com a educação muito forte, né? Porque a educação trabalha com essas culturas, né? Com essas imposições, né?
E a própria educação também faz isso, né? Em grande parte, né, a educação também é um meio, né, de imposição de valores culturais, né? Mas isso é certo, né? A cultura é uma forma do meio fazer com que as pessoas sejam de uma certa forma, né? A, a casa, né, a cultura de casa, né, muitas vezes a criança, por mais que ela sofra na escola, ela não consegue abandonar aqueles valores que lhes são passados em casa, né, que ela tem que seguir, né? Então a cultura é uma coisa muito forte, né? A gente tem que aprender a lidar com isso e ver que não é tão fácil, né, voar, né? Porque o ideal, né, é justamente, até como a Emanuela falou, né, que a gente quebrasse, né, voasse como a águia, né, quebrasse essas imposições, né? Mas é um trabalho, é muito difícil, né, muito custoso, e muitas vezes, né, as pessoas, até desnecessário, vamos dizer assim. Mas nessa história da águia e da galinha, é interessante perceber que todas as galinhas são águias. Toda galinha é uma águia que nasceu no galinheiro, né? E foi condicionada a ser daquele jeito. A ideia da águia, né, ao voar, é você conseguir ter um senso crítico dessa cultura que nos cerca e poder olhar ela de fora, do alto, né, como a águia. Né? A águia está voando, está olhando do alto, né? Do alto, na história até isso, do alto ela vê, né, os galinheiros, os vários galinheiros onde ela viveu e onde outros viviam, né? Os galinheiros construídos das mais variadas formas, né? Então é muito interessante, né, que é uma maneira também da gente ter um senso crítico sobre os nossos valores culturais e talvez alguns deles tenham que ser mudados, né? Eu falei, né, que a antropologia não julga, né? Mas obviamente que a partir dos estudos da antropologia nós podemos ter um senso crítico, né? Esse senso crítico, ele aí já extrapola a antropologia, né? O antropólogo, ele não faz isso, né? Mas, obviamente, que vocês não são antropólogos, né? Vocês são estudantes, vão ser futuros professores, né? de letras, livros, né? Então, nós podemos ter esse senso crítico, né? Então, por exemplo, a cultura dos nossos avós. Qual que era o papel da mulher dentro dessas culturas, né? Ser dona de casa. Bom, nas cidades menores do interior, mesmo nas cidades grandes, né, mas com certeza nas cidades menores, né, dificilmente as famílias colocariam as meninas para estudar. Por quê? Não, mas porque a menina vai casar, ela não precisa estudar. Ela vai casar e vai constituir família, né? Quer dizer, essa seria a profissão da mulher, né? Ser dona de casa, ter filhos, vários filhos, né? E cuidar dessas crianças, né? Isso é da cultura, né? As meninas, quando elas brincam de casinha, de boneca, né? Elas já estão sendo condicionadas a ser dessa forma, né? Se você pega quais são as brincadeiras dos meninos, né? São brincadeiras da rua, né? De você sair de casa, carro, polícia e ladrão, correr, né? São coisas que exigem espaços, né? Força física, né? E aí você vai ver as brincadeiras das meninas são calmas, né? Contidas e relacionadas com o ambiente doméstico, um condicionamento, né? Você está criando ali aquele perfil, né? Da cultura, né? Que tem que ser mudado, né? Aí eu acho que assim as pessoas, né? Vão não, as mulheres no caso, né? Não, eu não quero ser dona de casa, eu não quero. Lógico que já sempre existiu essas mulheres, mas elas eram como a águia lá no galinheiro, né? Tomava pancada
E ele, às vezes, não queria, voava, dava um voozinho, tomava tanta pedrada que resolvia voltar a ser galinha e continuava andando como galinha, né? Mas a cultura é dinâmica, né? As culturas são dinâmicas, né? Elas vão mudando, umas demoram mais, outras demoram menos, né? Mas nós podemos fazer isso, né? Mas para isso a gente tem que ter consciência crítica disso, né? Então, ver assim, não, mas qual que é o ambiente cultural dessa criança, né? Por que que ela só usa calça comprida? Por que que ela usa esse tipo de cabelo? Até mesmo questão, assim, corporais, que para nós são tão óbvias, como banho, não é, dependendo da cultura, não é óbvio, né? Um missionário, amigo meu, eu dei aula durante 30 anos lá aqui na PUC Minas, na Pontifícia Universidade Católica, né? Saí em 2020, estou agora na UENG, né? Na UENG eu entrei em 2017, né? Então estou desde 2017. Mas, tá bom. Então eu conheci padres, missionários na PUC, né? Esse missionário, ele conta uma experiência que ele teve em Madagascar, né? Que é aquela ilha lá na África. Tem até um desenho, né? Famoso. Tem uns animais exóticos lá, né? Mas isso não interessa, né? Mas aí ele percebeu que ele estava numa comunidade e ele percebeu que as pessoas não tomavam banho. É um lugar quente, tinha disponibilidade de água, disponibilidade de água aquecida, fazia muito calor lá, não precisava, podia até tomar banho frio, mas tinha como aquecer a água, tinha sabão, sabonete, tudo. Não havia problemas materiais em relação a isso, né? Mas as pessoas não tomavam banho, tinha um cheiro, né? Um cheiro muito forte, né? Vamos dizer assim, né? E desagradável para o olfato dele, né? Ele era um missionário brasileiro, né? Acostumado a tomar banho, pessoas perfumadas, né? Aí um dia ele se sentiu à vontade de falar isso para um nativo, né? Uma pessoa que era até amiga dele, ele já estava lá mais entrosado e tal. Resolveu falar isso, né? Por que que eles não tomavam banho, né? Por que que eles tinham aquele cheiro tão desagradável, né? Aquele CC, né? Vamos dizer assim. Aí o nativo olhou para ele, assim, como se ele fosse a pessoa mais estranha do mundo, como se aquilo fosse. O que é isso que ele está falando, né? Mas aí eu acho que o nativo entendeu, né? A dúvida dele, né? Aí virou para ele e falou assim: sabe por que a gente não toma banho, né? É porque a gente quer sentir esse cheiro. Esse cheiro mostra que nós estamos vivos. Eu estou vivo, né? Isso não é um fedor, isso é cheiro de gente, né? Que está viva, que trabalha, que faz sexo. É isso que é o nosso cheiro, né? E nós só damos banho e perfumamos os cadáveres. Quando a pessoa está morta, aí nós perfumamos ela porque ela não tem mais cheiro de vida. Aí o missionário, esse meu amigo, ele ficou muito sem graça, é claro, né? Tomou um sabão. E aí ele entendeu, né? Ele achou até muito lógico, né? O argumento, a explicação que lhe foi dada, né? Viu que o rapaz ficou, a pessoa ficou até ofendida, mas viu que tinha uma lógica, né? Quer dizer, não é porque eles não gostam de tomar banho, porque não tem recurso, né? Porque eles têm orgulho daquele cheiro. Aquele cheiro, quanto mais a pessoa trabalha, quanto mais a pessoa faz as coisas, mais aquele cheiro é uma identidade delas, né? Porque para nós, né? Veja bem, para nós é totalmente estranho, né? Para nós é desagradável, é uma coisa talvez até um pouco insuportável, né? Mas para eles, não, para eles aquilo é motivo de orgulho. É um orgulho ter aquele cheiro tão forte, né? Porque é da cultura, né? Aquela cultura se desenvolveu desse jeito, né? Fez essas opções, né? E aí nós temos, então, é isso que eu quero dizer, né? Nós temos muitas vezes,
na escola, você, esse menino aqui, por que tem, ele não toma banho, né? Por que ele tem esse cheiro? Aí a professora quer dar banho no menino, quer fazer isso. Mas pera lá, pera lá. Quem sabe, né? Não que essa criança seja de Madagascar, né? Eu acho que aí mas existem alguns costumes, né? Essas microculturas, né? Como existe a cultura empresarial, a cultura carcerária, a cultura daquela comunidade, né? E aquelas pessoas gostam daquele cheiro, né? Gostam de ter esse cheiro, porque basicamente, gente, é cheiro de gente, né? É desagradável, sim, né? Mas se ninguém, isso na verdade, essa questão de ser desagradável é para a nossa cultura, né? Que se acostumou a tomar banho e se perfumar, né? Para outras culturas, esse cheiro ele é identificador. E quanto mais forte, mais fácil você identificar as pessoas, né? Então, aí você tem que ter uma abertura para compreender isso, né? Talvez seja realmente porque não tenha água, não tenha recurso, não tenha sabonete, aí você vai ajudar, é claro. Mas às vezes não, né? Então, antes de você chegar a uma conclusão, né? De, não, esse menino não toma banho, não escova dente, não penteia cabelo. Não, vão conhecer lá de onde que ele mora, né? As condições dele, os valores, né? Porque muitas vezes pode ser que seja uma opção, uma escolha que é feita, no caso não pela criança, né, mas pela família, né? Esse condicionamento que é feito sobre as pessoas, né? Então essa história da águia e da galinha é muito interessante, né? Quer dizer, todos aqueles inevitavelmente nós somos condicionados, nós somos resultado dessa cultura, né? Por isso nós somos pessoas diferentes, né? Porque nós participamos de grupos culturais distintos, né? E a cultura é isso, né? Essa construção humana. As pessoas escolhem, né? Os grupos escolhem enfrentar aquelas situações dessa forma. Nós temos esse costume de tomar banho, né? Mas é bom lembrar que os povos originários eles tomavam vários banhos por dia por causa do calor. Então eles entravam no rio, né? E saíam, né? Por exemplo, se eu, por exemplo, todos os dias eu só molhar o corpo, eu vou continuar, eu não vou ficar perfumado, eu não vou ficar limpo, né? Eu vou ficar refrescado, né? Eu vou tirar, lógico, aí tira um pouco do suor, né? Mas não é a mesma coisa de tomar banho com sabonete, passar perfume, né? Esses hábitos, eles vieram da Europa, né? Vamos dizer assim, né? Embora o europeu não tenha o hábito de tomar banho, ele tem o hábito de se perfumar, mas essa coisa de entrar na água várias vezes, aí sim, é um hábito nosso por causa do calor, um hábito assim dos povos originários aqui. Mas lembrando que era por causa do calor, eles não tinham nenhuma forma, eles não passavam nada no corpo, né? Nada que pudesse tirar o cheiro do corpo, né? Uma coisa que de outras tradições, né? Interessante, né? Porque você pega lá até na Bíblia, né? Os reis magos, os óleos, né? Que se passavam, né? Geralmente, né? Se usava muito o azeite, né? O azeite tem um cheiro agradável, né? É um perfume, vamos dizer assim, né? Então, essas pessoas moravam ali no deserto, logicamente não tomavam banho, escassez de água, não tinham esses recursos, né? Ficavam bastante sujas, né? Vamos dizer assim, né? E quando havia algum tipo de evento, geralmente festas religiosas, casamentos, coisas desse tipo. Então elas passavam esses óleos, né? O azeite, né? Passava azeite no corpo todo, né? Isso além mais do que limpar, lógico que tirava poeira, né? Mas perfumava, né? Você dava aquele perfume, você ficava lustroso, né?
Mas agora imagina, né? Você imagina a gente tomando banho de azeite, né? Passando azeite no corpo todo para ir para uma festa, todo alegre, satisfeito, né? Seria uma coisa muito estranha para a nossa cultura, para os nossos valores, né? Mas não para outras culturas, não para outros valores, né? Então tem que a gente tem que perder esse estranhamento, né? Eu acho que a antropologia é uma coisa que é muito importante para que ela nos ensina, né? É perder esse estranhamento desses hábitos tão distintos, né? Não é o caso de você concordar ou discordar, né? Mas compreender que aquelas pessoas fazem daquele jeito, né? E ali, obviamente que aí, né, como eu falei, né, saindo da antropologia, cada lugar vai avaliar se aquilo pode ser feito ou não pode ser feito, né? Isso, por vários motivos, né? Mas é isso, assim, né? A águia é você conseguir sair da cultura e desses hábitos, né? Desses costumes, ver que eles são sonhos humanos, construções, né? Não, e por isso podem ser mudadas, né? Eu vou pedir aqui um segundo, né? Que eu bebi a água toda aqui, eu vou pegar outro copo d'água aqui na cozinha. É a vantagem, né? De estar aqui, né? Pronto. Estamos aqui de volta. Então, é muito importante ter eu gosto muito dessa história da águia e da galinha, que nos mostra que existe esse condicionamento, mas apesar disso, nós ainda continuamos livres, porque nós conseguimos mudar esses condicionamentos. Muitas vezes, mudamos esse condicionamento para outros condicionamentos, né? Então, uma coisa que é fundamental da gente entender é que a cultura, então, é uma produção humana, e essa produção humana ela não tem uma relação direta com a natureza. É lógico, como eu falei, né, culturas que vivem no deserto vão desenvolver valores relacionados àquelas questões, né? Por exemplo, né, o valor da água para um povo que mora em regiões desérticas é muito maior do que de um povo que vive, por exemplo, na floresta amazônica, que chove todo dia, né? Manaus, né, todo fim da tarde, lá você marca o relógio pela chuva, né, que cai todo fim da tarde lá em Manaus, né? Então, logicamente que essas pessoas, o valor que elas dão para a água é muito diferente, né? Aqueles rios, né, que parecem mares, né? Aí você vai pensar assim, a água ali tem um outro tipo de relação, né, do que a de um povo do deserto. Mas o que é interessante, né, é que mesmo que isso são escolhas, né, escolhas que são feitas pelos seres humanos, né? A cultura não é uma reduplicação da natureza. A cultura não é uma substituição da natureza, né? A cultura é criar coisas que não existem na natureza, né? Se o homem, se aquilo existisse na natureza, o homem não precisaria criar, né? Ele cria porque não existe, né? E, em grande parte, né, a cultura ela faz um papel de acolhimento. De novo, nós voltamos lá, né, nessa questão afetiva. Né? Por que as pessoas se deixam condicionar tão facilmente, né, pelas culturas, pela sociedade? Porque isso é um acolhimento, né? Isso é afetivo, né? É o seu pai, sua mãe que estão fazendo isso, né? Você se sente seguro naquele grupo, né? A identidade, né?
Curiosamente, nós aprendemos a temer o diferente e a gostar do igual, né? Porque o igual nos protege. O diferente, o imprevisível, ele nos assusta, né? Uma pessoa que faz parte do meu grupo, eu sei o que ela vai fazer, eu sei o que ela pensa. Isso me dá uma segurança. Agora, se é uma pessoa estranha, aí eu não sei o que ela está pensando, eu não sei o que ela vai fazer, qual vai ser a reação dela. E aí, então, eu me sinto inseguro, me sinto ameaçado, né? E posso ter até uma reação violenta. Então, as culturas, elas criam mecanismos, né, que vão melhorar esse acolhimento, essa segurança, né, essas crenças, né, que não existem na natureza, né? Então, por exemplo, né, o raio, o trovão, a chuva, ela não é amigável, né? Você está andando, assim, cai aquela tempestade, né, ou cai um raio, mata lá o seu amigo, né, cai a enxurrada, vem te leva e tal. De maneira nenhuma isso é amigável, né? O que a cultura faz? Ela cria, provavelmente, uma crença, um Deus, que controla a chuva, que controla o raio. Aí você vai fazer oferendas, sacrifícios para esse Deus, né, para que ele te proteja do raio, da chuva, da tempestade, né? Isso quer dizer que funciona, né? Que esse Deus vai efetivamente me proteger? Provavelmente não, né? Mas você se sente seguro, né? É uma questão de acolhimento, né? Quando começar a chover, você não vai borrar nas calças de medo. Porque, não, porque você está com o amuleto, né? Você fez o sacrifício, então você fica confiante. Essa é a grande diferença, né? A grande diferença que vai ter é essa. Você se sente acolhido, você se sente num lugar amigável, porque aquele Deus é seu amigo, né? E ele vai te proteger. Mesmo que ele não proteja, né? Ah, o raio caiu, ele fez tantos sacrifícios, né? Ah, deve ter feito alguma coisa errada, né? É igual quando você vai na cigana, né? A cigana fala, você vai arrumar um grande amor, um homem rico, uma mulher rica, né? Aí você volta lá e fala que não conseguiu, né? O erro é seu. Ah, não, que você fez alguma coisa errada, né? Você não fez isso, você não fez aquilo, você não acreditou, né? A culpa nunca é dela, né? Então, logicamente, a cultura, então, é isso que ela cria, né? Ela cria esses mecanismos, esses costumes, né? Então, as pessoas têm que respeitar o pai, a mãe, quem que vai comer primeiro, quem que vai comer depois, né? Nós vamos comer carne de porco, não vamos comer carne de porco. São escolhas que tornam aquela vida mais agradável, né? Mais segura entre as pessoas, porque elas fazem as mesmas coisas, né? E aquilo te dá uma segurança, né? Tira aquela angústia, né? De estar se arriscando o tempo todo. Logicamente, por exemplo, você está andando assim, voltando para casa de madrugada, na noite escura, né? Não sei aí se vocês todos são de Belo Horizonte, nem onde vocês moram aqui em Belo Horizonte, na cidade, não sei se é seguro, mas aqui em Belo Horizonte, com certeza, se eu estou voltando para cá de madrugada e vem 3, 4 pessoas estranhas, no sentido contrário, eu vou ficar com muito medo, né? Provavelmente eu vou tentar até desviar, tentar voltar, fazer alguma coisa, algum recurso, né? Aquelas pessoas são bandidas, são ladrões? Não, não sei, são desconhecidas. Se for 4 pessoas conhecidas, não. Aí não, são 4 conhecidas. Esse não, isso eu sei quem que é. Mas se é desconhecido, eu vou ficar muito inseguro. Mesmo que sejam pessoas bondosas, elas não vão fazer nada comigo, né, tal. Mas a insegurança, né? Então,
cultura, ela cria esses mecanismos, né? E isso não tem nada a ver, então, com a biologia, com a natureza. Essas características não determinam os dados culturais. Se a nossa cultura determina que a mulher tem que ser mãe, mas é porque a mulher tem útero, né? Ela é capaz de ter filhos, né? Sim, com certeza. Mas a cultura está fazendo uma escolha, porque tem culturas em que a mulher, além de ser mãe, é uma série de outras coisas, como é atualmente, né? Você tem mulheres que são mães, são professoras, são empresárias, motoristas de caminhão. O que mudou? Mudou a cultura. A biologia continua a mesma, né? A gente não muda a biologia. Os seres humanos, biologicamente, são os mesmos desde 100 mil anos atrás, né? Mas a cultura muda, né? Porque a cultura é humana, né? A cultura, ela não se assenta na biologia, né? Quer dizer, os homens, eles não têm esse papel cultural porque eles são mais fortes. Porque as mulheres podem desenvolver uma força, lógico assim, elas nunca vão chegar, algumas, né? Mas elas podem ser mais fortes que muitos homens. Lógico que vai ter homens mais fortes, né? Mas tem mulheres que são mais fortes que vários homens, né? E aí, se a questão for essa, né? Você vai perder na briga, né? Então, são esses valores culturais que determinam, né? Eles não são baseados em avaliações biológicas da natureza, né? Mas são construções que são feitas a partir disso. E aí você tem, então, o que a gente já falou, esse condicionamento. Nós enxergamos o mundo a partir da nossa cultura. E nós temos a tendência a achar que a nossa cultura é o padrão, ela que é a certa, ela que é verdadeira, né? Então, por exemplo, a nossa cultura, nós somos monogâmicos, né? Podemos casar com uma pessoa, né? Aí você vai lá na cultura que é poligâmica. Não, isso é um absurdo, isso é estranho demais, né? Não pode fazer isso, tal. Não, mas aí já é a forma como eles solucionaram as questões dele, é a escolha daquelas culturas, né? As pessoas são condicionadas. Da mesma forma, provavelmente, aquela pessoa poligâmica deve achar muito estranho a gente ser monogâmicos, né? Me parece que na Coreia ou na China, ou nos dois lugares, as pessoas comem os cães, né? Cães servem de alimentos, né? De alimento, a carne de cachorro, né? Para nós é absurdo, né? Porque o cachorro é um animal de casa, doméstico, né? Que seria uma coisa de outro mundo você comer a carne de um cachorro, né? Mas um indiano, quando vê a gente comendo carne de vaca, ele deve achar a mesma coisa, né? Como é que essas pessoas têm coragem de comer a carne sagrada da vaca, né? A vaca sagrada, aquela coisa toda. Então, cada cultura, cada pessoa enxerga o mundo através da sua cultura e vai avaliar as coisas dessa forma. A vantagem é que nós podemos trocar informações, né? E falar desses valores, né? Discutir e, às vezes, como eu falei, até mudar esses valores a partir do nosso senso crítico, né? Patrícia está falando que está com problema no áudio. Vocês estão ouvindo? Todo mundo está me ouvindo bem? Ou é só um problema dela? É. A internet tem essas vantagens, tem vantagens e desvantagens, né? A maioria das pessoas está ouvindo bem, né? Mas às vezes deve ser um problema, então, aí na sua aparelhagem. E apesar da cultura condicionar os nós, seres humanos, né, de várias formas, né, isso não quer dizer que a gente seja exatamente iguais, né? Logicamente que a gente procura ter os mesmos hábitos, os mesmos costumes, né?
mas só que a cultura atinge as pessoas de formas diferentes. Então, por exemplo, né, muitas culturas proíbem as mulheres de fazer certas coisas, proíbem os homens de fazer outras coisas. Patrícia está falando que é notebook velho, aí já fez essa questão, né? Então, as pessoas participam da cultura de formas diferentes, né? Às vezes as pessoas não têm interesse de participar daquela atividade, mas têm interesse em participar de outra, se aprimora mais naquilo, né? Então, isso garante que as pessoas sejam diferentes, né? Não, porque às vezes a gente fica pensando assim, é igual a história da águia e da galinha. Aquelas galinhas, logicamente, eram diferentes, né? Elas tinham comportamentos iguais, valores iguais, mas cada uma delas lá tinha suas particularidades, suas preferências, suas, suas diferenças, vamos dizer assim, né? Então, não quer dizer que as pessoas vão ser exatamente iguais, né? Mas a cultura explica como que elas vão se comportar, né? Ah, tá. A Patrícia está perguntando o que significa o alpinista. O alpinista ele significa um fator de transformação. O que geralmente gera mudanças na cultura? Como eu falei, as culturas elas tendem a permanecer, né? As culturas, embora elas sejam dinâmicas, elas mudam, né? Mudem, mas essas mudanças elas têm que ser provocadas, né? Provocadas por algum fator que leve a isso, né? Inclusive, tem culturas que entraram em colapso porque não foram capazes de fazer isso, né? A gente estuda, né, culturas que chegaram a um ponto, né, e de repente desapareceram, né? Porque não foram capazes de lidar com questões que surgiram, né, e que deveriam provocar mudanças culturais, e eles não quiseram, não fizeram essas mudanças, e aí acabaram sucumbindo, morrendo, né, desaparecendo. Então, o alpinista é esse fator, né, esse fator de transformação. O Rubem Alves, né, ele, nesse ponto é interessante, né, porque o alpinista tenta falar com a águia que ela era diferente, né? Mas só que a águia, ela achava que era galinha, né? Ela acreditava naquilo, né? É muito difícil você falar para uma pessoa que ela não é aquilo, né? Então, você tem que provocar aquilo, né? Então, muita gente acha até que o alpinista foi violento, e não devia ter feito isso, mas ele quis provocar uma situação que levasse a águia a se descobrir, né? Descobrir que ela tinha outros potenciais, né? Então, o alpinista é esse fator de transformação. Pode ser um acontecimento, né? Muitas pessoas mudam a vida a partir de um acidente, de uma morte, né? Infelizmente, geralmente são acontecimentos trágicos, né? Mas pode ser uma pessoa, né? Pode ser um professor, um padre, né? Qualquer coisa disso, né? Aí meu vídeo agora parou de funcionar também. A Patrícia vai ter que ouvir a aula gravada depois, né? Então, então esses são os fatores de transformação, né? E isso é muito interessante, né? Porque mostra como que a cultura ela pode mudar, mas ela vai mudar a partir de luta, né? De combate, né? Você tirar o chão, né? O alpinista, quando joga a águia no buraco, ela tira as certezas dela, né? E provoca aquilo, né? A gente vê isso claramente nesses embates. Hoje, né? Infelizmente, nós estamos revivendo uma onda conservadora, e essa onda conservadora tem uma visão muito ruim para o diferente. Não deveria ser assim, né? Eu acho que a pessoa pode ser conservadora, mas pode ter uma abertura para o diferente. E o que a gente vê é que não está tendo isso, né? E isso é ruim, né?
Então, por exemplo, né, hábitos relacionados à mulher, não que a mulher tem que ser tem que ser dona de casa, não pode cortar o cabelo, tem que usar vestido, que as, que as crianças têm que menino tem que brincar só com esses tipos de brinquedos, meninos só com esse tipo de brinquedo. São questões assim que é difícil de acreditar que uma pessoa a opção sexual dela vai depender de com que tipo de brinquedo que ela brincou, né? Normalmente a escolha dela já está relacionado, né, a um tipo de personalidade que ela tem, né? Não é o brinquedo que causa aquela mudança de personalidade, mas é a personalidade que faz com que ela busque aqueles brinquedos. E para que ficar oprimindo as pessoas, principalmente crianças, né? Se ela tem uma preferência por brincar com outros tipos de brinquedos, que não aqueles convencionados pela cultura como brinquedos masculinos, né? Brinquedos de menino. É muito comum, por exemplo, né, às vezes a menina quer jogar futebol, né? Hoje, futebol feminino tá, no Brasil avançando, nos Estados Unidos, inclusive, né, futebol é literalmente o futebol feminino é mais desenvolvido do que o masculino nos Estados Unidos, né? Os times femininos lá são mais sofisticados, né? Então, qual o problema da menina querer jogar futebol? Ah, não, menina tem que brincar de queimada. Não, quer dizer, esses hábitos culturais, né, eles podem ser transformados, né? Essas são culturas, né? As pessoas antigamente viviam assim, tinham esses hábitos, hoje não precisam ter mais, né? Hoje ninguém vai curar o umbigo do seu filho com cinza de fogão a lenha, né? Porque sabe que não vai ter, não vai ter efeito e pode infeccionar, né? Pode ser ruim, inclusive, né? Então, muitos costumes, né? Ah, a mulher não pode lavar, tem que ficar 40 dias sem lavar a cabeça depois que tem o filho. Não, a gente sabe que hoje isso não tem sentido, né? Poderia ter sentido antigamente, né? Em que as mulheres, infelizmente, né, tinham muitos problemas depois do parto, não sei se relacionada a lavar a cabeça ou não, né? Mas quanto mais quietas elas ficassem, melhor, né? Então, quer dizer, isso aí tinha um certo sentido dentro daquela cultura, mas hoje não tem mais sentido as pessoas ficarem repetindo essas coisas, né? E aí você tem que ter essa percepção. Por outro lado, nós temos que valorizar alguns hábitos, alguns elementos culturais, porque, como eu falei isso aqui várias vezes, né? A cultura tem um elemento emotivo de acolhimento, né? De autoestima muito forte, né? Quer dizer, aquela cultura ela cria reconhecimento, né? Então eu fico imaginando, né, uma criança preta chega no Natal e não vê um Papai Noel preto, né? Papai Noel só é branco, só branco, rosado, com aquela barba branca, aquele cabelão branco, né? Quer dizer, isso para ela é muito ruim, né? Não seria ruim se ela tivesse manifestações culturais que ela pudesse também se reconhecer. Não sei se é o caso de ter Papai Noéis pretos também, né? Eu não veria nenhum problema nisso, né? De, de alguns lugares fazerem essa opção. Mas tudo bem, não quer fazer isso, né? Mas então vamos valorizar a cultura negra, as culturas que fazem com que essas crianças pretas se reconheçam naqueles heróis, naquelas pessoas importantes, né? Porque senão ela vai achar que não tem ninguém importante, né? Ela não vai se reconhecer, né? Ela olha, logicamente, ela olha para o branco e fala, não, as pessoas que têm valor são todas brancas, como é que é? Mas e eu, né? Ela olha para o espelho, ela vai sentir ali a autoestima dela vai lá para o chão, né? Ela vai se sentir um lixo e vai querer ser branca, né? Porque a cultura branca domina, né? A cultura europeia, americana, de origem branca, ela domina o Brasil, né?
E eu acho que assim, é uma questão assim, de valorizar para criar essa autoestima, para criar essa referência. As pessoas. É importante porque a criança, eu falei da adolescente, o adolescente quer ter uma referência, quer ter alguém, né, que lhe mostre os valores, né, que lhe dê acolhimento. E aí você tem as culturas que fazem esse papel, né? Eu acho que é importante, relacionando aqui com a educação. Na próxima semana, dia 9, nós vamos ter o nosso segundo encontro. Eu vou trabalhar especificamente essa questão da educação, que é a chamada etnografia. Etnografia, leitura, escrita das culturas, hein? Etnia, vem da palavra ethos, que é a mesma origem de ética, que originalmente significava morada, casa, né? Os costumes daquela casa, né? Como é que as pessoas se comportavam ali dentro, né? Qual que é a ética delas, né? Qual que é a etnia delas, né? Então, a etnografia é você conseguir descrever esses comportamentos, né? Descrever de uma forma imparcial, né? Sem fazer julgamentos, né? Mas tentando compreender qual que é a lógica daquele comportamento. E aí, uma verdadeira aula, a Vera, alguém poderia ler aí o chat da Vera? Eu peguei só metade, né? Ela falou de resiliência. Eu não estou acessando, não consegui acessar o chat. Vera, você quer ler, Vera? Que você mandou? Eu leio aqui, professor. A Vera escreveu: Uma verdadeira aula de resiliência é repensar em como conviver com os diferentes, buscando entender sem o julgamento, praticando respeito e tolerância à cultura de cada um e ao ser humano. Exatamente. Boas palavras. Obrigado, Emanuele, né? E parabéns, Vera. É exatamente isso. Eu acho que é importante, né? Isso nos cria essa resiliência, né? Mostra, né, como que as pessoas enfrentam as diferenças, né? E como que isso é importante. Principalmente que a gente está fazendo um curso que envolve Libras, né? E aí a gente imagina, né, as crianças, né? As crianças surdas, né? Como é que era antigamente, né? Só dizer, agora eu lembrei aqui, né? A minha sogra, coitada, né? Sogra é um bicho terrível, né? Mas ela, coitada, ela era canhota, não? Como é que chama? Quando a pessoa escreve com a mão esquerda, é canhota, né? Que fala. Ela escreve, quando ela começou a aprender a escrever, né, ela usava a mão esquerda. E aí, o que se fazia na época dela, né? Na época da minha sogra, ela fez 90 anos outro dia, né? Batia, né? Amarrava a mão dela nas costas, a mão esquerda, e ela tinha que aprender a usar a direita, né? Então, eu imagino o sofrimento, né, de uma criança e que as pessoas não aceitam essa diferença mínima. Quer dizer, a criança quer usar a mão esquerda e você não deixa, né, porque ela tem que usar a direita. A criança surda, quer dizer, as pessoas falavam com ela não está ouvindo. E as pessoas achavam que ela não estava dando atenção, estava menosprezando, talvez achava que ela tinha algum problema mental, quando a questão é simplesmente que ela não está ouvindo, né? Então, você tem uma abertura, né? Uma abertura para essas diferenças, né? Para perceber isso, né? Criança, às vezes, tem problema de aprendizagem, aí você vai ver, ela não está enxergando o que você está mostrando, o que você está escrevendo. Então, como eu falei, eu dei o exemplo também dos cheiros, né? Dos cabelos, né? São coisas simples, né? E que mostram assim como que a gente tem que resistir, né? A essa tendência das pessoas de não aceitar nenhuma diferença
porque a educação é trabalhar essas diferenças, né? Não é acabar com as diferenças, pelo contrário, que essas diferenças é uma riqueza, né? Você mostra diferentes formas de enfrentar os mesmos problemas, né? Então, no nosso próximo encontro, nós vamos ver essa questão da etnografia, que é essa observação, né? Observar as culturas dentro da escola. E aí a gente vai ver coisas muito interessantes, né? Aquela turma que senta lá no da sala, né? É uma cultura que eles têm, né? Eles têm ali um comportamento, os seus códigos de conduta, né? Aí a gente vai ver que geralmente eles têm um mesmo perfil, né? Esses estudantes que sentam lá no fundo, né? Os estudantes que sentam na frente, né? E aí nós vamos formando esses grupos culturais dentro da escola e percebendo, né, os valores que eles têm, né? E aí fica mais fácil você entender e lidar com esses jovens, com essas crianças, né? Se a gente consegue compreender os valores que eles possuem. E por isso que a antropologia é muito importante para a educação, né? A cultura tem que ser ensinada, né? A cultura, como eu falei, é um produto humano, ela não é natural, ela não é hereditária, então ela tem que ser ensinada. Isso é um processo educacional, né? Só para ilustrar, já finalizando, né? 21h40, já vi que algumas pessoas já até pediram, já falaram que tem que sair, né? Acho que já podemos ir terminando, né? Mas no jornal de domingo aqui eu vi uma reportagem interessante sobre etnografia, um antropólogo que escreveu um livro que é Coisa de Rico, a vida dos endinheirados brasileiros. E aí ele mostra, ele diz que ele conseguiu se enturmar com as pessoas ricas, né? E falou que foi difícil, né? Que o rico ele tem um certo, ele não gosta de conviver com pessoas diferentes dele, né? Eles são muito elitistas, né? Como eles gostam até de se referir, né? Mas ele usou algumas estratégias que ele descreve, estratégias até assim de sedução. Ele fingiu que ele era rico também. E é curioso, né, que ele escreveu esse livro, né, Coisa de Rico, e vendeu demais o livro, e ele realmente está ganhando muito dinheiro, né? Ele não disse que não quer falar quanto que ele ganhou, não, mas que agora ele está bem mais tranquilo financeiramente, né? Mas é interessante, né, que vai mostrando, ele faz essa etnografia do rico, né? O que o rico gosta de fazer, né? Quais são os valores dele, o que ele gosta de falar, os ambientes que ele gosta de frequentar. E aí ele fala assim que uma grande diferença é o rico de herança, né, de tradição, né, o rico que nasceu em família rica, que tem uma longa tradição de pessoas ricas, né, e o rico emergente, né, que um grupo não se mistura com o outro, né? No caso, assim, esses ricos, vamos dizer, de família, né, não gostam dos ricos emergentes, né? Acham que eles são vulgares, que eles estão contaminando o ambiente deles, né? E aí é interessante, né, justamente isso, né, como que você consegue perceber esses hábitos, né, esses diferentes comportamentos, né? E isso facilita a nossa compreensão dessas pessoas, né? Aqui, como eu falei, independente de julgar, né? Isso aí fica em outra dimensão, né? Mas quem tem a oportunidade de ir numa escola de classe alta vê que é um ambiente muito diferente de uma escola de classe baixa, né? Porque realmente são culturas diferentes, né? E isso tem um impacto na educação muito forte, né? Deixa eu ver aqui, Zé. Tem mais alguma coisa? Ah, é isso. Então é isso, gente. Foi um prazer. Então, tá. Alguma dúvida? Alguém gostaria de posicionar, falar alguma coisa?
Então, nós podemos finalizar. Foi um prazer estar aqui com vocês, né? E sexta-feira, né? Teve um atraso, eu tinha marcado essa aula mais cedo, né? Mas agora que eu estou lembrando que a Cristina falou que demorou a liberar os intérpretes, né? Que são super necessários aqui para nós. Então, aí, por isso que nós vamos ter esses dois encontros seguidos. Já na próxima quinta-feira, nós vamos ter o nosso segundo encontro, né? Então, até quinta-feira. E um abraço, eu estou disponível, pode mandar e-mails para mim, e comunicar através do Moodle, que eu sempre vou estar disposto, né? Obrigado, Patrícia. Boa noite para todos. Obrigado, Fernando. Espero ter correspondido aí às expectativas de vocês, né? E que a gente possa ter um bom encontro na próxima quinta-feira. E que agora vocês tenham uma percepção melhor, né, das diferentes culturas que nos rodeiam, né? Um abraço, boa noite. Boa noite, boa noite. Vou parar a gravação. Para. Boa noite a todos. Então, boa noite